E aí galerinha, beleza? Então, eu não sei vocês, mas foi lá por volta de 2017 que eu comecei a acompanhar o K-pop. E caramba, já fazem 7 anos, hein? E por causa disso foram basicamente os grupos da terceira geração que me introduziram pra esse mundinho. Começou com Twice, Blackpink, BTS, e com o passar do tempo eu fui me aprofundando mais. E conforme o tempo passa, a gente vai vendo muita coisa acontecendo, né? Novos grupos surgindo, novas coisas acontecendo, e infelizmente outros grupos também acabando. E dentro dessa indústria, assim que você aprende um pouco mais sobre como as coisas funcionam, você começa a criar a mesma paranoia que a maioria das pessoas, que é a famosa dúvida: será que o meu grupo favorito vai durar mais do que 7 anos? Período esse que geralmente é o mais comum de duração dos contratos de idols no K-pop, né? E algo bem legal que estamos vendo, principalmente com a terceira geração agora, é que parece que as coisas andaram mudando bastante, principalmente para os girl groups. E eu digo isso porque, há não muito tempo atrás, K-popers tinham uma visão meio triste de que, geralmente, grupos femininos acabavam tendo meio que um tempo de validade menor, por assim dizer, e no geral eram bem menos duradouros. Hoje em dia a gente vê boy groups como BTS, EXO, Monsta X e Seventeen, que já passaram há tempos da marca de 7 anos e ainda estão ativos e lançando coisas novas. Só que isso sempre foi mais comum com grupos masculinos, mas não era muito comum para os grupos femininos. Porém, nesses últimos anos estamos vendo isso mudar bastante, e alguns dos principais grupos da terceira geração são a grande prova disso. Temos o Twice com 9 anos, o Red Velvet com 10 anos e o Blackpink com 8. Claro, eu tô dando uma arredondada aqui, mas é por aí mesmo. E são grupos que seguem firmes e fortes, sendo super relevantes e muito populares. E sinto que isso tem mostrado para a indústria que existe um espaço para mulheres com mais de 25, 26 anos dentro do K-pop, sabe? Não faz sentido toda essa história que criaram de que elas estão velhas demais ou coisa do tipo. Não faz sentido algum tratá-las dessa forma tão descartável como já aconteceu tanto no passado. Existe público para elas. Existem fãs fiéis, interessados e engajados. E nem tudo se resume a toda essa obsessão por essa aparência jovem e inocente que muitas idols têm quando debutam e que a indústria ainda parece achar que é um dos principais atrativos de grupos femininos. E também não dá pra negar que essa mudança toda na indústria também se deve ao fato de que, nas últimas décadas, temos visto girl groups alcançarem números jamais antes vistos, seja de vendas, visualizações e engajamento no geral. Mas acredito que uma coisa é meio que consequência da outra. Sem ser injusto também, existem outros grupos além dos 3 que eu mencionei que estão ativos há muito tempo, como por exemplo o caso do Oh My Girl, ou até mesmo do Different, de certa forma, porque apesar delas em teoria terem sofrido desband, as meninas seguem como idols, principalmente o Vivis, que segue tendo atividades como qualquer outro grupo, volta e meia está fazendo performance, participando de eventos e tudo mais. Claro, infelizmente muitos grupos dessa época já acabaram, mas ver a longevidade desses outros grupos que ainda estão ativos é algo muito animador. E eu sinto também que isso tem, de certa forma, incentivado e dado uma visão melhor para toda a indústria. Quando a gente vê grupos da segunda geração como T-ara, Kara, Girl Generation e agora mais recentemente o 2NE1 encontrando espaço e oportunidade de aparecer de novo, mesmo que não sejam para todas aquelas atividades e promoções convencionais como os outros grupos, isso mostra que estão descobrindo e aprendendo que existe espaço para elas, mesmo depois de tanto tempo, que ainda existe um público para isso e que ainda existe interesse nisso. E bem, agora basta as empresas entenderem isso cada vez mais, né? E torcer para que esses grupos femininos longevos sejam algo cada vez mais comum e que possamos ver os grupos da quarta e posteriormente da quinta geração também terem esse espaço e oportunidade, caso sejam o que elas queiram, né? Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês também perceberam que os grupos femininos estão durando mais? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.